Vamos orar. Querido Deus, nós agradecemos pelo privilégio de estarmos aqui neste lugar, que nós nos separamos para a adoração ao Teu nome. Nós estamos num lugar vazio hoje de presença humana, apenas 2 estão aqui, Senhor Deus, atendendo às determinações legais, e é isso que nós queremos continuar fazendo. E temos saudade de nos reunir neste lugar para adorar o Teu nome, para escutar a Tua palavra, para cantar juntos hinos, para nos animarmos mutuamente e também nos exortarmos a viver uma vida cada vez melhor com o Senhor. Pedimos que o Senhor abrevie o tempo da nossa volta a este lugar de prazer, Senhor Deus, de alegria. O nosso prazer está em estar neste lugar que nós damos o nome de Tua casa, embora a casa do Senhor seja todo o universo, para adoração ao Teu santo nome. Mas, Pai querido, obrigado, de toda maneira, pelo privilégio que temos de ter este meio eletrônico para poder transmitir e meditar no ensino santo do Senhor. Pedimos que o Senhor nos abençoe, nos trazendo orientação, a sabedoria peculiar que vem da parte do Senhor, para entender o que deve ser entendido, aquilo que é fundamental para a nossa fé e que norteia os nossos passos. Hoje é um dia especial no calendário social, no calendário nacional, nós chamamos de Dia das Mães. É alguma coisa que está sempre em nosso coração, esta figura tão querida para nós. Seja aquela que nos gerou, seja aquela que embalou-nos nos braços. Quantas mães adotivas, mães de coração, nós encontramos amorosas, caridosas, cuidadoras, zelosas, da mesma maneira que as mães que geraram também. Nós pedimos, Senhor, as abençoe sempre, com a Tua graça, com o Teu amor, com a Tua misericórdia, dando a elas sempre este zelo maravilhoso, este cuidado, este carinho por aqueles que o Senhor colocou em Suas mãos, mas ajudando a elas também a lembrar que todos os filhos delas, de nós, pais, homens, não nos pertence, mas pertence ao Senhor. E assim, nós descansarmos que naquelas áreas em que nós temos falhas, em que as mães ainda encontram falhas na sua atitude, tantas mães falam sobre isso, que elas lembrem que nas áreas em que elas ainda porventura tenham falhas, o Senhor com a graça está operando. E assim, Pai, nós pedimos que o Senhor esteja acalentando, animando, e cuidando destas figuras tão queridas para todos nós. Obrigado mais uma vez por esse dia, dia do Senhor, o dia que separamos para o descanso do corpo e para a edificação da nossa mente e o nosso coração, e nos orienta. Mais uma vez pedimos, na leitura e entendimento da Tua palavra, é a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, eu creio que nós estamos aqui tentando melhorar cada vez mais. O YouTube está funcionando, então está transmitindo. O Marcelo disse aqui para mim que finalmente entrou no ar. Então quem estava aí com o YouTube também, está aí. Alguns já disseram isso. YouTube, se você quer tentar lá de novo pela última vez, porque eu tenho que começar a minha aula, Igreja Presbiteriana do Calvário. Entra lá, curta e você inscreva-se lá para nós termos as pessoas necessárias para facilitar algumas transmissões nossas. Igreja Presbiteriana do Calvário. Eu vou tentar fazer uma aula. Domingo passado eu disse que ia tentar, acabou sendo um sermão. Vocês me conhecem, sabem como eu sou, então é isso que acontece. Agora eu vou dirigir mais meu olhar lá para a câmera. Hoje eu estou com um quadro aqui atrás, onde eu pretendo somente colocar as referências. Ele vai estar meio encoberto aqui no Instagram, mas lá no YouTube ele está bem claro e você vai poder só ter ali a referência colocada para poder buscar na sua Bíblia. De novo, última palavra também nesse aspecto. Bíblia na mão e, se for possível, alguma caderneta, algum papel, alguma caneta, algum lápis para anotar e as suas perguntas. Porque, sabem, pastor não vive só pensando em pregação. Pastor também, se há dúvidas, ele está aqui para esclarecer. Se você tiver alguma dúvida no que for falado, já que não dá para nós dialogarmos constantemente aqui neste momento, você anota e depois você manda para mim no meu e-mail, até pelo YouTube, seja o que for, e nós vamos esclarecendo e ampliando o estudo da palavra do Senhor. Eu vou começar esta aula por onde eu parei a reunião de oração ontem. Eu vou começar esta aula na leitura, no Sermão da Montanha, na oração do Senhor. Quem acompanha os momentos de oração que nós temos diariamente,
de segunda a sábado, às 5 horas da tarde, sabe que esta semana nós dedicamos praticamente toda a oração do Senhor. E assim, então, eu vou começar aqui fazendo a leitura no mesmo texto que lemos durante toda a semana, para voltar num assunto, como eu tinha dito durante a semana, que eu gostaria de voltar. Então, Mateus capítulo 6, do versículo 9 ao versículo 14, diz a palavra do Senhor assim: Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Meus irmãos, nós estivemos então analisando e meditando nesta oração. E no meio da oração, uma pequenina frase, uma frase tão importante, mas que às vezes, talvez pela sua simplicidade, até passe em segundo plano, nós nem percebamos tanto, que é aquela frase que está no versículo 11, Mateus 6,11, que diz assim: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Parece básico, parece simples, não é? É uma expressão que deve estar dentro do nosso coração. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Mas será que reflete verdadeiramente aquilo que está no nosso coração? Será que nós estamos realmente buscando o pão nosso de cada dia? O que será que significa isso? Lembrando que, como filhos tementes ao Senhor, nós precisamos falar sempre a verdade. Não porque Deus não possa ser enganado, porque Deus não pode ser enganado. Tem que falar a verdade para Deus saber a verdade. Eu devo expressar a verdade porque eu devo espelhar os atributos de Deus dentro de mim com todas as minhas limitações. E aqueles atributos que são possíveis de ser expressados, é evidente, não é? Eu não tenho eternidade, eu não tenho a onisciência, a onipresença, não é? A onipotência de Deus, mas há tantas outras coisas que eu devo expressar. E a verdade é alguma coisa de suma importância. Tão importante que o Senhor Jesus Cristo, uma vez numa das acusações mais graves que ele faz, ele diz assim: vocês são filhos de Satanás porque falam mentira, que é coisa própria do pai de vocês. A mentira tem que ser afastada de nós. Ah, pastor, mas o senhor está pegando pesado. Eu lembro de um sermão que eu fiz na igreja em Bauru e na porta um diácono muito amigo disse para mim assim: hoje o senhor balançou o bambuzal, né? Então eu não estou balançando o bambuzal aqui, eu estou falando que o servo e a serva de Deus têm que falar a verdade. Tem que falar a verdade. Tem um corinho ensinado para as crianças lá na escola dominical que é assim: mentirinha, não, 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 minha língua já tem dono. Então, nome feio também não, é de Deus meu coração. Quase que eu esqueço parte do corinho. Então, eu tenho que falar a verdade. Quando eu faço a oração do Senhor, eu sei que eu estou seguindo um padrão divino, de Cristo, Jesus, é evidente, mas eu não só estou falando uma coisa de cor sem pensar, eu devo estar falando aquilo que expressa realmente, que passa no meu coração. Agora, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, o que eu quero dizer com isso? A nossa confissão de fé, o nosso catecismo, lá vai o pastor falar de novo de catecismo. Sim, eu vou, porque catecismo são os nossos símbolos de fé, são nossa referência, e é por causa que somos igreja presbiteriana. Você, se é membro de outra igreja, entenda isso, não se trata de alguma coisa, um vício, mas é porque é aquilo que nós cremos. Mas o nosso catecismo, o catecismo maior, na resposta à pergunta 193, começa assim a resposta. Ela é comprida, mas eu quero só o começo. Na quarta petição, que é: o pão nosso de cada dia nos dá hoje, reconhecendo que Adão e pelo nosso pecado perdemos o nosso direito a todas as bênçãos desta vida e que merecemos ser totalmente privados delas. E aí continua, pergunta 193. A primeira coisinha que eu vou escrever aqui é 193.
catecismo maior de Westminster, tá bom? Só para ficar ali guardadinho, e se você tiver dúvida, você anotar aí e depois poder acompanhar isto corretamente. Desculpa aí o pessoal do Instagram, já está tudo em ordem aqui. Então nós estamos lembrando que quando Deus colocou o homem, isso eu falei na transmissão durante a semana, quando Deus colocou o homem no Éden, lembra, a última parte da criação é a humanidade. Então Deus preparou tudo para colocar o ser humano. Deus preparou o jardim, Ele colocou os animais, Ele colocou o sol, a lua, as estrelas, Ele colocou a água, Ele colocou as plantas, então colocou o homem já num lugar perfeito, um lugar pleno de todas as coisas. Não havia dificuldade para coisa alguma, não havia dificuldade com respeito a sofrimentos, né? Nós falamos, estamos chegando no inverno, aí vão chegar esses vírus, né? Se soubéssemos disso lá no mês de fevereiro e março, não é verdade? A gente fica sempre pensando no inverno de chegar os vírus. Não havia nada, o homem andava completamente despido, ele e a mulher, sem nenhum problema com o pecado e com a sua saúde também. E a alimentação estava ali, abundante. O Senhor colocou muitas coisas para serem comidas quando necessárias. E o Senhor Deus diz ao homem, você pode comer de todas as coisas, e colocou uma referência só para provar a obediência do homem. Só desta aqui você não come, mas o resto você come. O homem não precisava pedir a Deus diariamente o pão de cada dia. Já pensou nisso? Claro que não precisava, já estava lá. Na conversa de Deus com o homem, possível, nós não sabemos quanto tempo durou isso, não existe. A Bíblia não tem uma referência de quanto tempo ficou entre a criação e a queda, quantos minutos ou quantos anos. Não temos nada sobre esse assunto. Há especulações, mas não, na verdade as Escrituras não dizem nada desse tempo. Mas como diz que o Senhor passava diariamente, encontrava e conversava com o homem no cair da tarde, então isso significa que pelo menos mais de um dia aconteceu. O que foi eu não sei, e não quero especular sobre esse assunto, não acho que vale a pena falar sobre este assunto. Mas certamente na conversa entre o homem e Deus não estava assim o homem dizendo, Senhor, não esqueça do pão de amanhã, hein? Né? Não esqueça que vou precisar comer amanhã. Já estava tudo lá. Como consequência da queda, tudo se tornou difícil. O Senhor falou, agora as coisas vão estar no meio dos espinhos, haverá plantas que não são adequadas para a alimentação, você vai precisar tomar cuidado e você vai se cansar, com o suor do teu rosto comerás o pão, diz o Senhor. Então, quando o Senhor Jesus nos ensina na oração, aquela frase, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, o Senhor Jesus Cristo está nos lembrando de que nós precisamos da graça e da misericórdia de Deus a cada instante de nosso viver. E é isso que precisamos ter cada vez mais. Então, nós precisamos lembrar que o que estamos pedindo a Deus é aquilo que nós precisamos que venha das mãos divinas. Eu gosto muito do atributo de Deus que se chama providência, gosto de todos, mas eu gosto muito de lembrar deste atributo de Deus, ou seja, Deus é o nosso supridor, Deus é o nosso mantenedor, Deus é que nos dá forças e inteligência para andar, e isso é diário, não é? O Deus faz isso conosco constantemente, e nós precisamos aprender que é disso que nós necessitamos mesmo, porque o pecado, sabe o que faz? O pecado, ele faz com que nós desviemos a atenção dessa realidade que tudo vem das mãos do Senhor. E nós começamos a dobrar o pecado, isso é uma tentação que temos, porque o homem arrogantemente busca uma autossuficiência, uma autonomia, acha que ele supre todas as coisas. E nós temos uma carência de ter as coisas para dizer, eu consegui. Veja só nesses momentos que nós estamos vivendo hoje, nos momentos de pandemia, uma das maiores preocupações é com a crise que vai se desenrolar com o desemprego, por exemplo. E como será? Realmente vai ser difícil. Realmente tudo indica que isso será uma dificuldade em todos os lugares, porque os indicadores no mundo inteiro já estão apontando para isto, não é?
Mas por que esse medo do desemprego? Claro, alguns por causa de coisas, que os sonhos grandes que a pessoa tem. Pode ser que tenha alguém que já tenha condições de sobreviver pelo resto da sua vida com o pouquinho que tem, onde está, mas ainda está querendo mais, está preocupado. Mas muitos de nós estão preocupados com como é que eu vou comer se eu não tiver emprego, ou se eu não tiver trabalho, porque alguns não têm emprego, mas têm trabalho. Eu estou me referindo àqueles que são os chamados empregos informais, ou o trabalho informal, que está por aí, todo lugar, e do qual nós participamos cotidianamente, sem nem quase perceber, quando eu compro um milho cozido lá na entrada do metrô, quando eu tenho algumas outras coisas que eu preciso, um jardineiro vem e arruma minha casa, passando pela rua, e eu dou lá o dinheiro que ele pede e vai embora. Essa economia chamada informal, não é? Mas como é que vai ser isso depois? Como é que nós vamos ter fonte de sustento? Porque o homem fica pensando que ele consegue fazer isso. E aí então, as maravilhas da tecnologia, da genética, modificação das plantas para produzir mais, acaba levando o homem a uma posição de arrogância, onde ele esquece que ele depende do pão do Senhor. Até que, no passado, começaram a falar sobre os alimentos geneticamente alterados. Até hoje isso é uma discussão enorme no mundo inteiro, alguns afirmando que se não houvesse alguma alteração genética, nós não teríamos alimento para toda a humanidade nos dias de hoje, e outros dizendo que isso é pernicioso para a saúde. É uma discussão que ainda não está encerrada, ainda é um debate que é feito, e eu não estou me posicionando aqui. Mas aí já é uma pequena crise. Não é bem assim então? Não é? Então fica essa discussão no ar. Ou o mau uso de todas as coisas para produzir alimento, entre outras coisas, e que acaba gerando destruição do meio ambiente e que vai acabar prejudicando o ser humano depois. É outra discussão. Mas o homem continua na sua arrogância, mas nós estamos produzindo. Recentemente, desculpe aí algum adepto que está me vendo, mas falaram em hambúrguer vegetal. Desculpe, meu irmão, eu gosto muito de vegetais, de verdade, gosto mesmo, gosto de vegetais, não tenho nada contra os vegetais. Mas não chama hambúrguer uma mistura de alface com cebolinha e chuchu, por favor, não faça isso. Eu sei que o cogumelo Paris, ele tem um valor protético muito grande, eu gosto muito desse cogumelo, aliás, hoje no almoço eu devo ter também para comer, mas, por favor, não dá outro nome. Para que chamar de carne vegetal? Chama de outra coisa, porque você quer chamar atenção para alguma coisa que o ser humano não faz. Mas o homem se acha, porque nós estamos fazendo, olha só o tamanho dos nossos estoques. Aí eu lembro de uma passagem bíblica, de uma história que você conhece muito bem. Ela está em Lucas, no capítulo 12, os versículos 16 a 21. 16 a 21. Acho que dá para você entender minha letra ali e a distância, não é? O tamanho está bom, Marcelo, para focar aí? Que bom, ótimo. Então eu vou ler lá em Lucas 12, passagem que você já cansou de ouvir, mas que eu vou ler outra vez, dos versículos 16 a 21, como está exposto ali. Então Jesus lhes proferiu uma parábola dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. E arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei, pois? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isso. Destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Está aqui, isso meus irmãos, é comum. A minha despensa está bem abastecida, a poupança está lá regularizada. Lá eu falo poupança, é a aplicação daqueles que eu faço, pode ser até poupança mesmo, guardadinha. Então está tudo resolvido na minha vida, o emprego é bom, está tudo em ordem na minha vida. Aí o Senhor Jesus termina a parábola nos versos 20 e 21, dizendo assim: mas Deus lhe disse: louco, essa noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. A arrogância de eu sou autossuficiente, eu me supro, a humanidade se supre e está resolvendo todos os assuntos. O homem mais uma vez deixa Deus de lado, e a expressão
o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor, ela é uma expressão de fé, no reconhecimento que, ainda que seja dentro de um esforço pessoal, que traga suor, batalha dura, as minhas capacidades, que eu esqueço que vem do Senhor muitas vezes, mas as minhas capacidades intelectuais ou manuais, seja o que for, o pão nosso de cada dia vem do Senhor e de nenhuma outra fonte. É isso que você precisa lembrar, e o Senhor Deus nos faz lembrar nesses chacoalhões, seja do coronavírus, você fica em casa, como é que eu vou viver, como será amanhã, seja na lembrança do pão cotidiano, porque é isso que Deus tem feito conosco. Vamos para um outro exemplo que você com certeza lembra muito bem. O povo de Israel está preso, escravo, sofrendo no Egito. Deus vai a eles e os tira para levar a terra que Ele tinha prometido a Abraão. Eles atravessam, quando eles saem, a Bíblia diz que eles levaram despojos dos egípcios. Os egípcios, querendo ver-se livres deles, deram para eles muita coisa. Eles saíram com gado, eles saíram com bens materiais, bens inanimados, mas saíram também com gado, saíram com um monte de coisa e foram para o deserto. Atravessam, quando chegam na entrada da terra prometida, antes mesmo de chegar na entrada da terra prometida, para entrar lá, para conquistar aquela terra que Deus tinha prometido a eles, eles começam a clamar contra o Senhor. Ai de nós, vamos morrer nesse deserto, não tem nem sepultura aqui, e aí o que nós vamos comer? Deus olha para eles e providencia duas coisas. As codornizes é fácil de você lembrar, você visualizar, é um pássaro, você sabe muito bem o que é isso. E o maná, alguma coisa que a Bíblia descreve um pouco, mas nós não temos muito conhecimento do que é. Sabemos que é uma coisa deliciosa, caía do céu, há várias especulações sobre isso, algumas coisas que as pessoas acham que são semelhantes a isso, enfim, mas não sabemos exatamente o que é, e que tinha um gosto precioso na boca, não é? Mas lembrem quando Deus dá o maná, que Deus dá o maná cada dia. Lembram disso? Cada dia. Inclusive Deus disse, não juntem muito maná, porque o que sobrar não é para sobrar. Peguem apenas o que é necessário para aquele dia. Claro que, como sempre, muita gente teimosa foi e juntou. E a Bíblia diz que deu bicho, estragou, perdeu, apodreceu, causou um desconforto muito grande com aquele cheiro, à exceção do que era recolhido para o dia do Senhor, né, o dia de descanso, mas eram porções diárias. Deus não podia ter dado porções de 3 em 3 dias, semanais, mensais, e nem era pelo peso do maná para você, não, Deus está dando um pouquinho para não ficar pesado na caminhada. Primeiro que eles não caminhavam todos os dias. Segundo lugar, porque aquele peso era muito pequeno do maná, perto de toda a tralha que eles estavam levando. Com certeza não era isso. Mas o Senhor já estava ensinando que é o pão de cada dia que Ele dá. E que o homem deve confiar no pão de cada dia que o Senhor há de dar. E não deve ficar com a sua cabeça centralizada em tantas coisas que poderão vir a mais, mas a confiança absoluta no pão de cada dia que o Senhor Deus nos dá. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, quando você fala, ele realmente está explicitando o sentimento do seu coração. Senhor, eu quero aquilo que é necessário para a minha subsistência, para a minha existência, é isso mesmo? Ah, mas a viagem que eu tinha planejado para julho já não vai dar para fazer. Ah, mas eu tinha planejado uma coisa para 2021, agora não sei mais se vai dar. Ah, não dá para trocar o carro. Ah, não posso ir para uma casa maior. Ah, é isso, equipamento que eu quero comprar, é qualquer coisa, não é? Enquanto o Senhor Jesus Cristo nos ensina na oração que nós devemos procurar aquilo que é o básico para nós. É disso que Paulo fala na primeira carta que ele escreve a Timóteo, no capítulo 6. Então vamos lá, 1 Timóteo, primeira carta de Paulo, capítulo 6.
Nós vamos ler, eu vou ler um trecho. Eu vou primeiro começar lendo o versículo 8, depois eu escrevo os outros versículos ali. Mas em primeira carta de Timóteo, capítulo 6, no verso 8, o apóstolo diz assim: tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Eu tenho um amigo, muito amigo, também diácono, também lá de Bauru, e que ele brincava dizendo assim: a roupa que eu tenho é essa camisa e 2 calças jeans e mais uma camisa. Enquanto eu estou usando uma calça, a outra está atrás da geladeira secando. Ele era caminhoneiro, gostava de brincar, cheio de frases de efeito, e o Toninho falava desse jeito: eu tenho aqui uma calça e a outra secando atrás da geladeira, não preciso mais do que isso. Estou dizendo para você ter uma calça atrás da geladeira, você não sabe por que colocar calça atrás da geladeira? Ah, mas o Marcelo e eu sabemos. Porque isso não é do seu tempo não, mas tênis, calça, jeans, essas coisas, era tudo na santa geladeira lá atrás, naquelas coisas. Nem sei se existe mais aquelas coisas atrás da geladeira, que eram colocadas para secar porque esquentava, não é? Mas muitos de vocês sabem o que significa isso, o atrás da geladeira. Mas o que você está buscando? E com que você está se preocupando? Se eu fosse continuar lá na oração do Senhor, no capítulo 6, mas se eu continuasse lendo no capítulo 6, e depois o Senhor Jesus diz assim, essa grande, ansiosa solicitude da nossa vida, onde nós não confiamos no Senhor. Você falar: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, é uma expressão da confiança absoluta do Senhor, no Senhor. E então, meus irmãos, o que o Senhor tem nos ensinado, eu encontro aqui em Timóteo, quando ele fala. E eu vou então agora ler o texto todo, do versículo 3 até o versículo 10. Estou com os microfones aqui, 3 a 10. Então vou fazer a leitura. Você com a sua Bíblia aí, veja lá, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 3 ao versículo 10. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado, nada entende, né? Mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nascem inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. De fato, grande fonte de lucro é a piedade, com o contentamento. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências, desejos, muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé, e a si mesmos se atormentam com as muitas dores. Algumas expressões aqui, palavras, uma expressão e 2 palavras que eu quero destacar nesse texto. A primeira é uma expressão, quando está escrito aqui, que é fonte de lucro, fonte de lucro. Só para deixar bem claro para você, quando o texto bíblico, ou a palavra grega usada para lucro, ela não está se referindo àquele tipo de dividendo, não está falando de aplicação e aquele tipo de dividendo, alguma coisa que vem a mais. Lucro aqui não é nesse sentido absolutamente, não é? Lucro aqui é no sentido daquilo que é necessário, é suprimento. A palavra lucro aqui é aquilo que nos supre, que nos atende, não é aquilo que sobeja, que sobra, não é acúmulo de riqueza, não é isso que ele está falando aqui. Então são 2 frases que estão em 2 versículos, um em seguida do outro, que são aparentemente contraditórias, mas elas não são contraditórias. E quantas vezes eu falo sobre essa questão de contradição, né? Elas não são contraditórias, elas são paradoxais, é diferente, contradição, uma contradição de um paradoxo, são coisas diferentes. Paradoxo parece que é contraditório, contradição é contraditório mesmo. Mas ele fala aqui que condena as pessoas que buscam a piedade, na piedade ter lucro. E depois em seguida ele fala, mas a piedade traz lucro mesmo, não é? Então, a primeira coisa é a expressão
fonte de lucro, se sobressai. A segunda é exatamente a palavra piedade. Ela aparece 3 vezes nesse texto que eu li. 3 vezes aparece a palavra piedade. Ela aparece no versículo 3 e depois ela continua mais para frente trazendo essa afirmação mais outras vezes. Piedade não é aquilo que nós interpretamos mais vezes como caridade, né? ou pena. Não é, a piedade aqui nas Escrituras não está se referindo àquela expressão, por exemplo, quando você diz assim, tem piedade de mim, não me bata. Não é este sentimento de piedade. A palavra piedade vem da raiz pio, que isso para a língua portuguesa, que significa limpo, da onde vem a palavra pia, que é o lugar que você lava a mão. Então pio, pia, está lembrando de coisa pura, santa, purificada. Piedade, então, é santidade. Piedade, então, é consagração. Piedade, então, é fazer a vontade de Deus. Mas veja bem o que Paulo está dizendo. Tem alguns que buscam a piedade como fonte de lucro. O que ele está falando? Alguns usam a piedade, e aqui a aplicação alguns entendem que a religiosidade, ter uma religião, é piedade. Isso não é nem novo, e nem deixa de existir hoje. Isso era uma prática comum nos fariseus no tempo de Jesus. Eles tinham uma religiosidade, eles passavam tempos estudando a palavra para saber como que é obedecer a Deus, ser santo, ser religioso de verdade, em detalhes, no peso que se pode levar no dia do Senhor, por exemplo. Então, era equivalente a tantas tâmaras secas, o máximo de peso que você podia carregar, e há uma religiosidade, um cuidado assim com algumas coisas, entendendo que isso é piedade, é uma prática de religião que acaba não sendo piedade necessariamente. Da onde gera uma expressão muito ruim, que até alguns cristãos usam, todos os caminhos levam a Deus. Ou seja, você tem alguma religião, tem uma vida caridosa, amorosa, então tudo bem, está no caminho de Deus. Cuidado com essa expressão. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Não sou eu que quero dizer, a igreja presbiteriana salva, a igreja presbiteriana não salva ninguém. Quem salva é só Jesus. Mas o único caminho é Jesus. Não pense que piedade, ser caridoso, ficar em posição zen, ficar nesse sentido mais calminho aqui, tranquilo ali, não brigar com ninguém, distribuir seus bens, vai fazer de você uma pessoa piedosa no sentido bíblico. No sentido bíblico, piedosa é ter comunhão com Deus. Comunhão com Deus começa pela aceitação da obra de Jesus, veja bem, porque a obra de Jesus é que rompe a barreira do véu, porque Cristo paga nosso pecado, o véu se abre e eu chego a Deus e o chamo de Pai. Como eu disse durante a semana, tantas vezes no início da oração do Senhor. Pai, me coloca num patamar precioso, preciosíssimo. Começar com a palavra Pai, a oração de Jesus, é uma coisa preciosa. O Senhor nos eleva num patamar especial. Calma lá. Vamos falar que está nos céus, vamos dizer santificado seja o teu nome, vamos lembrar da grandeza de Deus, mas nos eleva num patamar especialíssimo nosso relacionamento com Deus através do seu sangue. Então piedade é isso, meu irmão e minha irmã. Piedade é algo que expressa alguém que tem comunhão profunda com Deus, tem ligação com Deus. Ok? Vamos voltar ao começo da lição. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. O que isso tem a ver com piedade? Tudo. Porque isso expressa o meu reconhecimento de que o que eu preciso a cada dia da minha existência nessa terra é dado por Deus. Até o dia que eu morrer, o dia que eu for lá para o céu, eu não vou orar mais o Pai Nosso. Primeiro que eu vou estar no céu junto com Ele. Então, não é Pai Nosso que está nos céus, eu estou lá, estou aqui, estou junto, estamos juntos. Não é? Mas eu não vou precisar pedir mais o pão, sabe? Porque é como no Éden, está tudo lá. Enquanto nós vivemos aqui. Então expressa a minha total dependência de Deus. Entendem?
O pão nosso de cada dia tem tudo a ver com piedade, com a verdadeira religião, que é: eu estou vivendo em comunhão com Deus e estou lembrando o cuidado que Ele tem comigo a cada instante. É isso que Paulo está falando aqui. Quando você tem uma vida de piedade, então uma vida verdadeiramente de ligação com Deus, você tem lucro, você tem o suprimento. Mas ele dá a pista aqui, Paulo, muito claramente. O versículo 6 diz assim: de fato, grande fonte de lucro é a piedade com o... E aqui a terceira palavra do que eu destaquei: contentamento. Ela aparece duas vezes, não na mesma forma, mas significando a mesma coisa. No final do versículo 6, com o contentamento, nós temos aqui, e no final do versículo 8, a palavra contentes. Claro que a gente fala contente, lembra de sorriso, de alegria, e é mesmo, sem dúvida nenhuma. Por causa disso, Paulo, em outros lugares, e outros escritores, Pedro, por exemplo, diz que nós devemos estar nos rejubilando, nos alegrando profundamente com Deus. Mas a verdadeira piedade, fonte de lucro, é aquela que vem com o contentamento, com a satisfação e a alegria decorrente disso. Você está satisfeito? Você está satisfeito com a salvação em Jesus? Com a certeza de vida eterna? As Escrituras falam sobre isso. Com o pão de cada dia. Hoje é dia das mães. Lá em casa eu não sei como é que estão as coisas, mas os meninos estão em casa, devem estar escutando a mensagem, mas estão preparando, pelo menos disseram que ia preparar, né? Espero que não tenha sobrado para a mãe, né? Porque eu vou dizer, isso acho que é só lá na minha casa, né? Mas eles estão preparando o almoço para o Dia das Mães. E hoje é um almoço especial, não vou contar o que é, porque senão vai ter fila na porta de casa e eu não tenho marmitex para entregar para ninguém. Tá? Mas é uma comida especial, deve ser muito boa. É melhor eu parar de falar de comida, como sempre eu falo, ainda mais nesse horário, num dia nosso, não é? Pertinho do horário do almoço. Mas, independente disso, você já tomou seu café hoje de manhã? Tinha um leitinho? Ou tinha um chazinho? Ou você não é adepto do leite, não pode, ou não pode a farinha? Você não pode comer o glúten, mas você comeu uma banana? Você comeu um mingauzinho, não sei do que lá, não pode ter glúten, mas quem sabe você tenha se alimentado, uma fruta? Deus não está cuidando de você, minha irmã, meu irmão? Muitos anos atrás, nem lembro quando, mas faz muito tempo, eu lembro alguém dizer que sorrir faz bem, porque para ficar bravo, a gente usa tantos músculos na face que dá ruga. E o sorriso é aquilo que é natural. Por causa que o bebê sorri quando você fala com ele, nós queremos acreditar porque ele gosta da gente. Mas na verdade é porque ele fica relaxadinho. Então o relaxamento traz o sorriso. Eu conheci um pastor, o Marcelo também conheceu, mas um pastor que tinha uma cara brava. Era um homem maravilhoso, amigão de tudo. Mas se olhava para ele estava sempre uma cara brava. Ele nos levou de carona para Ubatuba tantas vezes no carrão que ele tinha. A minha família, meu pai, nós todos, levava lá um pastor amado, querido, mas ele tinha parecia que ele estava sempre bravo. Não estava bravo não, era a expressão dele, né? Mas quando nós ficamos irritados, bravos, traz ruga na testa, pé de galinha, sabe? Isso que você não quer ter, sorria, esteja contente. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor. Eu só quero aquilo que é simples, eu quero ter comunhão com o Senhor. Eu tenho certeza que você pode desdobrar o pão nosso para muito mais do que um produto, do que um pão, do que um alimento. É o ar que você respira, é o pão nosso, a boa porção da palavra, é o pão nosso, o pão da vida é Jesus. O Senhor tem nos dado, tem dado para você. Que dia maravilhoso esse domingo, está o sol brilhando lá fora. Hoje eu não estou escutando o que eu gosto de escutar, tem gente que se irrita, mas eu gosto tanto quando os sabiás estão cantando aqui do lado da igreja, aqui nesse jardim, eu gosto tanto de escutar o pio do sabiá. Hoje não tem, mas está tão lindo, está tudo tão bonito. Estou aqui na igreja, isso é um privilégio para mim, você não pode estar, mas é um privilégio para mim, eu sei. Mas eu oro com sinceridade, quando eu falo, Senhor, pão nosso cada dia nos dá hoje. Tenho sonhos, tenho vontades, viagens, trocar o carro, o que mais? Sei lá, tenho sonhos, tem um monte de coisa que seria legal, mas não são essenciais para a minha vida.
porque o pão de cada dia Deus me deu, até quando eu esqueci de pedir. Deixa eu lembrar para você. O povo atravessou o deserto, chegou na porta da terra prometida com o maná e a codorniz, e lá o povo desobedeceu a Deus, não confiou na promessa de Deus que eles podiam entrar na terra prometida. Lá eles não entraram na terra onde manava leite e mel, onde teriam alimento abundante. Eles não quiseram entrar. Deus proibiu e fez eles ficarem no deserto durante 40 anos, até que toda aquela geração adulta passasse. E sabe o que Deus fez enquanto eles estavam na disciplina do Senhor? Ele continuou dando maná e codorniz. Então, às vezes nós estamos rebeldes, estamos bravos com Deus. É tão ridículo ficar bravo com Deus. Tem gente que fica bravo com Deus. Desculpa o termo, mas é ridículo mesmo. Não tem outra palavra, sabe? E ainda assim Deus está dando pão para a gente. O dia da mamãe hoje, sabe o dia que você está bravo lá com sua mãe, que não fez não sei o quê, ou não atendeu, ou então deu uma ordem, você não gostou, mas ela está lá te dando a comida, preparando a sua comida, arrumando a sua cama, quando você é menor, né? Eu espero que os grandões aí resolvam sozinhos isso. Deus é muito mais que isto. Deus não tem nos faltado. Não é verdade, minha irmã, meu irmão? Então, quando você orar, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, peça o que é necessário para o seu sustento e esteja satisfeito. Obrigado, Senhor. Obrigado. Se você sente à sua frente, tem um prato com um pouco de comida, mas o suficiente para você, sem muito lero-lero, sem muitas coisas, né, assim, sofisticadas, é o de sempre. Me desculpem, eu sou o adepto do arroz, feijão, bife, a saladinha de tomate com cebola. Tá lá, estou falando de novo de comida, né? Claro que eu gosto de canelone, claro que eu gosto de pernil, claro que eu gosto de um monte de coisa sofisticada, mas aquele prato, às vezes acaba de sair um arroz puro, a Deise fica dando risada, eu pego, põe no prato o arroz, fico comendo arroz puro, quando acabou de fazer, nossa, que delícia, não é? Então, Deus tem nos dado, não tem? Então agradeça com sinceridade o que você tiver. Se for um pedaço de pão, agradeça o pão, não é? Se for uma maçã, agradeça a maçã. Se você está doente, com restrição, você está tomando coisas menores, líquidas, agradeça aquilo que você está recebendo. Agradeça com sinceridade, porque Deus sabe o que precisamos e tem cuidado de nós. Minha irmã, meu irmão, é isto. Eu deixei alguns textos aqui, eu não citei, e depois eu tenho aqui o estudo e eu vou me comprometer ao seguinte. Esse estudo eu vou deixar preparado aqui na igreja, e vou distribuir para quem quiser depois, quando voltar a situação. Mas eu também posso dar pelo e-mail. O meu e-mail, sabe aquele FHC Shepherd, que é o meu Instagram? É assim, ó. FHC Shepherd. Se você colocar esse mesmo FHC Shepherd, um arroba, sabe o que é arroba, né? Arroba. Opa, quase não saiu arroba. yahoo.com.br. Você pode pedir para mim um estudo, eu mando para você. Se você quiser, eu já mando já. Claro que eu posso trabalhar melhor nele, e tudo sempre se trabalha melhor, mas eu mando junto com um estudo que eu dei numa aula de escola dominical há algum tempo atrás, e eu vou terminar lendo este assunto que está colocado no livro de um grande servo de Deus, e ele coloca assim: a prática da piedade. Depois eu dou todas as informações melhores depois. A prática da piedade consiste, primeiro, em conhecer a essência de Deus, e isso com respeito ao diversificado modo dela ser, pois nela há três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Seus atributos, os quais são nominais ou reais, absolutos como simplicidade, infinidade, e os relativos como vida, entendimento, vontade, poder e majestade. Segundo, piedade prática significa em você conhecer seu próprio ser com respeito ao seu estado de corrupção e de renovação. E terceiro, a prática da piedade consiste em glorificar a Deus corretamente por sua vida e pela morte
morrendo no Senhor e para o Senhor. Eu mando tudo junto para você se você quiser. Se não, você aguarde voltar aqui a nosso tempo de igreja e esse estudo estará à sua disposição. Vamos terminar esse momento de aula, então, vamos orar. Vamos pedir ao Senhor que cuide de nós e nos ajude na nossa caminhada. Oremos. Querido Deus, agradecemos muito pela misericórdia do Senhor neste dia, por esse momento de meditação na palavra, de lembrança de coisas antigas, de aprendizado de coisas novas. E pedimos ao Pai que o Senhor anime o nosso coração, o Senhor nos abençoe profundamente, para que nós façamos sempre a Tua vontade, cada vez mais no nosso dia a dia, ó Pai. Tem misericórdia de cada um de nós, sustenta a nossa fé. Já agradecemos, Senhor Deus, pelo alimento que o Senhor preparou para nós, o pão de cada dia. Seja ele múltiplo, seja ele especial neste dia, seja ele simples, mas já agradecemos, porque o Senhor não tem deixado faltar. E se está faltando em algum lugar, que o Senhor nos abençoe com abundância, para que nós possamos repartir o pão com quem não tem, porque é nosso dever. E assim o Senhor nos ensina a prática também da caridade. Guarda-nos no Teu amor. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém.